Hoje, domingo, 27/4/2025. Seja bem-vindo aqui. Hoje aqui está recheado de notícias que você vai se interessar e vai gostar delas. Então, o que você faz? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e vamos começar aqui. Tem várias notícias. Tem o FMI falando da dívida pública do Brasil que vai extrapolar, sabe? Tem o Jornal Nacional detalhando toda a fraude, sabe, no INSS, tem a saúde do Bolsonaro, tem outro candidato que ficou inelegível, exatamente, mais um candidato inelegível. Então, o negócio aqui hoje está cheio. Então, eu vou reforçar. Se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificação para você receber todos os vídeos e deixa aquele like. Se você gostar de algum dos conteúdos aqui, você faça um comentário ou alguma pergunta e eu vou estar respondendo todos. Vamos começar aqui com uma matéria aqui, aonde o FMI diz que a dívida pública do Brasil vai subir de 87% para 92% neste ano. Cara, o negócio não está fácil para nós brasileiros e, pelo jeito, a tendência não há tendência de melhorar a curto prazo. Vou colocar aqui essa matéria para você entender um pouco do que pode acontecer mais ainda. O Fundo Monetário Internacional estima que a dívida pública bruta brasileira vai subir de 87,3% do PIB em 2024 para 92% do PIB neste ano, alcançando perto de 110% do PIB em 4 anos. Alan Gani participa aqui conosco do Jornal da Manhã. O que é que significa isso, Gani? Bom dia para você. Bom dia, Nonato. Bom dia a toda a nossa audiência. É um patamar bastante perigoso. A gente está falando de uma dívida pública que está na ordem da pandemia sem ter tido uma pandemia. Isso porque o governo não consegue fechar as suas contas, ou seja, ele gasta mais do que arrecada, mesmo excluindo as despesas com juros, o que a gente chama de resultado primário. Para ter uma estabilização da dívida pública, a gente deveria estar falando aqui, Nonato, de um resultado primário positivo, um superávit de 2 a 2,5% do PIB. Mas a verdade é que no ano passado esse resultado foi um déficit de menos 0,4% do PIB e tudo indica que em 2025 também haverá um déficit primário em relação ao PIB. E isso vai fazendo com que o governo tenha que pegar mais recursos emprestados da sociedade, porque não consegue se financiar apenas com os impostos. E aí a dívida aumenta. Com a dívida neste patamar, a taxa de juros aumenta, porque fica muito arriscado emprestar dinheiro para o governo. O prêmio pelo risco aumenta e isso tem impacto em todo o setor produtivo. O título da dívida acaba sendo um balizador para o custo de capital de terceiros das empresas, por exemplo, como uma empresa emite uma debênture, e o custo de capital próprio também. Então isso é um sinal bastante ruim, afeta também as expectativas. Agora, o mais triste disso tudo é que o próprio governo já admitiu que em 2027 as contas públicas vão ter um colapso. E aí, vai ficar por isso mesmo? Se o próprio governo já admitiu isso, assim, o governo que está ali, com a mão na máquina, está trabalhando, está vendo o que está entrando, está saindo dele, falou isso, meu amigo. O que eu tenho para falar para você, assim como eu estou fazendo? Evita de fazer dívidas. Você quer trocar de carro, mas o seu carro tá bom? Continua com ele. Sabe, não faz igual umas pessoas que vai pela emoção. Vai lá dar o carro dela em outro e faz outra dívida 3 vezes maior. Não. Se acalme. Com os pés no chão. Porque o negócio não está fácil. E a tendência é que não vai melhorar a curto prazo. Então, pés no chão. A próxima notícia aqui é de um jornalista da CNN que não está nada satisfeito, contente com a forma que o STF, alguns ministros, vêm agindo, sabe? Com o que tornou o STF. Presta atenção aqui nesse trecho desse vídeo para você entender. O Supremo mostrou essa semana que pretende continuar sendo o poder mais forte da República. Em menos de 72 horas, a Corte avançou sobre o núcleo 2 da trama golpista, ajudou a enterrar o projeto de anistia no Congresso, intimou um ex-presidente da República dentro do hospital, prendeu outro ex-presidente por corrupção e condenou a 14 anos de prisão, um símbolo do 8 de janeiro. Todos os casos tiveram, obviamente, um grande impacto político
e também questionamentos jurídicos. Por exemplo, o quanto os ministros do Supremo colocam de política em suas decisões apresentadas como jurídicas, ou o quanto o Supremo cada vez mais ocupa no debate nacional o espaço político que sempre coube ao Executivo e ao Legislativo. O Supremo parece não se importar, dobra a aposta e se consolida não só como o poder mais forte da República, mas também o mais político. O que eu acho dessa atuação do Supremo, sabe, entrando na política, sabe? Eu acho isso péssimo. Eu acho isso péssimo. Sabe por que eu acho isso péssimo? Porque aí alguns ministros começam a ter lado. Porque, infelizmente ou felizmente, sabe, não na vida pessoal, mas na vida pública, esses ministros se tornam amigos de alguns políticos. E aí, quando esses políticos, porventura, vierem a ser julgados, e esses ministros for julgados, o que é que você acha que vai acontecer? Está entendendo? Então, por isso que não deveria misturar, sabe, a política com com o jurídico, sabe? Com o STF. Não deveria ter essa mistura. Como diz o ditado, deveria ser cada um no seu quadrado. Sabe? Ministros do STF não tem que ir lá no Senado, sabe? Conversar com o deputado, com o senador, para retirar a assinatura do tal projeto, retirar a assinatura de tal PEC. Não. Isso, até alguns anos atrás, não é papel do ministro. Isso é papel ali dos parlamentares, sabe? Um conversa com o outro com o outro, um é contra, o outro é a favor, o outro está em cima do muro, mas não os ministros fazer isso, sabe? Entrar na política. E, infelizmente, o STF entrou na política de cabeça, meu amigo. E eu não sei se vai sair tão cedo. Agora aqui, essa matéria que vale a pena você assistir, da Globo, em pleno Jornal Nacional. Cara, se o Jornal Nacional dedicou aqui vários minutos para fazer essa matéria sobre as fraudes do INSS que aconteceu, não da agora, já de muitos anos, é porque a coisa tá feia, porque senão você sabe que eles não falariam, de forma alguma eles iam colocar isso para o público. Então, presta atenção aqui, o que o William Bonner vai falar sobre a fraude do INSS. Com exclusividade, há atas de reuniões que mostram que o ministro da Previdência, Carlos Lupe, foi alertado sobre o aumento de descontos não autorizados em aposentadorias. Ele sabia. Mas levou quase um ano para tomar as primeiras providências. Aí que começou a investigar. O Conselho Nacional da Previdência Social é presidido pelo ministro da Previdência e reúne a cúpula da pasta e do INSS, além de associações de aposentados, sindicatos e entidades patronais. O Conselho estabelece diretrizes, acompanha e avalia a gestão da Previdência. O esquema de fraudes pode ter desviado mais de 6 bilhões de reais de aposentadorias e pensões do INSS. Caramba! Segundo as investigações, 11 associações são suspeitas de descontar valores de mensalidades dos aposentados sem a permissão deles. O primeiro alerta ao ministro da Previdência, Carlos Lupe, foi feito em uma reunião do Conselho no dia 12 de junho de 2023. De acordo com a ata, abertos os trabalhos, a conselheira Tônia Galetti relatou que havia solicitado a inclusão da discussão sobre os acordos de cooperação técnica, ACTs, das entidades que possuem desconto de mensalidade junto ao INSS, a qual não foi aprovada, uma vez que a pauta já estava elaborada. Lupe rejeitou o pedido por não estar na pauta. A conselheira reforçou a solicitação, tendo em vista as inúmeras denúncias feitas. Pediu que fossem apresentadas a quantidade de entidades que possuem ACTs com o INSS, a curva de crescimento dos associados nos últimos 12 meses e uma proposta de regulamentação que trouxesse maior segurança aos trabalhadores, ao INSS e aos órgãos de controle. Ainda segundo a ata, Carlos Lupe registrou que a solicitação era relevante, porém não havia condições de fazê-la de imediato, visto que seria necessário realizar um levantamento mais preciso. O ministro, então, solicitou que o tema fosse pautado para a reunião do mês seguinte, em 27 de julho de 2023, o que, mais uma vez, não aconteceu. O Conselho optou por encaminhar outros assuntos. A primeira medida concreta do INSS para tentar frear os golpes só foi tomada em março de 2024, quando o órgão publicou novas regras para que as associações fizessem os descontos nas aposentadorias. Naquele momento, o assunto já era objeto de apuração da Controladoria Geral
e do Tribunal de Contas da União. O Jornal Nacional analisou as atas das 23 reuniões do Conselho durante a gestão Lupi. Constatou que as fraudes só foram efetivamente pautadas e discutidas na reunião de abril do ano passado, 10 meses após o alerta. Uma auditoria da CGU mostra que o volume de descontos triplicou em menos de um ano, chegando a quase 250 milhões de reais por mês, exatamente no período em que o ministro Carlos Lupi não tomou medidas concretas, mesmo tendo sido alertado. Apesar dos alertas da conselheira e mesmo depois da inclusão das fraudes nas reuniões do Conselho, em abril do ano passado, os descontos com indícios de fraude só foram interrompidos nesta semana com a operação da Polícia Federal e da CGU. As associações suspeitas também só foram descredenciadas após a operação. Por mensagem, o ministro Carlos Lupi confirmou que o tema das fraudes foi apresentado no Conselho em junho de 2023 e afirmou que a partir de então o INSS começou a rever normas e a formular propostas de alterações nos sistemas da Previdência. Segundo Lupi, as mudanças foram concluídas em março do ano passado, quando o Instituto apresentou uma instrução normal. Olha, assim, isso não é da agora, como eu falei no início. Isso começou lá no governo Temer. Isso começou lá no governo Temer. Só que tem umas notícias que a Globo não falou, outros canais que noticiou não falou, que é o seguinte: lá em 2019, o Bolsonaro assinou uma medida provisória, sabe, uma MP, para barrar esse tipo de prática, para dificultar esse tipo de fraude no INSS. Beleza. Aí quando foi, se eu não me engano, já mais para o final de 2022, uma coisa assim, o Congresso, junto com essas entidades que tá nessa fraude, e alguns sindicatos, e os deputados, junto com os deputados do PT, articulou para derrubar essa MP que o Bolsonaro assinou. Derrubando essa MP, fez o quê? Abriu, as porteiras já estavam abertas. Aí escancarou as porteiras para a corrupção e para a fraude entrar de vez. Então, justiça seja feita. Sabe? Pelo menos no governo Bolsonaro, ele fez alguma coisa para evitar isso aí. O Lupi recebeu 15 alerta de fraude no INSS. 15 alerta. Não foi um, não foi dois, foi 15. Só para aí ele agir. Sim, é meio estranho, sabe? Por quê? Por que o Carlos Lupi não agiu no primeiro alerta que ele recebeu? Por quê? É uma pergunta que ele deveria responder, você não acha? É muito estranho. Mas é o Brasil, né? Infelizmente, é o Brasil. Vamos aqui para mais uma notícia, a penúltima, já para falar da saúde do Bolsonaro. Quem é o candidato, né, que ficou inelegível, 8 anos de prisão e vai pagar 420 mil reais em multas? É o Pablo Marçal, exatamente. O Pablo Marçal, que já tinha sido condenado uma vez, foi condenado outra vez e agora vai ficar 8 anos inelegível e tem que pagar 420 mil reais em multa. Apesar, até onde eu sei, 420 mil reais para ele pagar não é quase que nada. Mas é isso aí. Se está certo a justiça, se está errado, não sei, eu não me inteirei do processo, então eu não posso aqui falar se está certo ou se está errado. Sei lá, certamente está certo, né? Se a justiça fez isso aí, deve que está certo. E agora, a última notícia aqui referente ao estado de saúde do Bolsonaro. Sabe, dia 27/4, às 11h41, foi o último boletim médico aqui no Metrópolis, atualização do hospital. O hospital atualiza estado de saúde de Bolsonaro neste domingo. O ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, apresentou melhora no quadro clínico, mas segue na UTI, sem poder receber visitas e nem comer. O estado de saúde dele não está fácil. Tem a foto dele aqui do lado, tá vendo? Foto aqui, ó. Não está se alimentando normal, pelas vias normais, né? O ex-presidente apresentou melhora em seu quadro clínico após semanas de internação, segundo o boletim médico divulgado neste domingo. No entanto, ele permanece internado em unidade de terapia intensiva no hospital. Segundo a avaliação médica, Bolsonaro teve melhora progressiva nos exames laboratoriais do fígado,
e apresentou sinais iniciais de movimentos intestinais espontâneos, mas ainda sem condições de alimentação, de alimentação, onde eu estava aqui. Ele ainda não está conseguindo alimentar normal, está alimentando por sonda. Cara, é bem complicada essa situação, porque foi uma cirurgia de 12 horas. Ah, sim, tá aqui. Condições de alimentação por via oral ou pela sonda gástrica. O ex-mandatário segue recebendo suporte calórico e nutricional por via parenteral, endovenosa exclusiva. Nem está conseguindo alimentar pela sonda, nem tampouco via oral normal. Isso quer dizer que não é brincadeira, apesar de ter gente aí do outro lado fazendo piada, falando que o Bolsonaro tá fazendo graça, aquilo ali é um teatro, cara, assim, é brincadeira, viu? Eu fico assim, cara, mesmo que fosse o Lula que tivesse nessa situação, sabe, eu jamais ia fazer um tipo de brincadeira dessa. Não tem condição, né? Você acha que o cara vai estar numa situação daquela ali? Sabe? O cara não tá alimentando. O cara tá, sabe, sei lá, refez um pedaço do busto do cara. E aí a pessoa fala que o cara tá ali fazendo um teatro. Ah, pelo amor de Deus, né? Mas se inscreve aí no canal e até amanhã, se Deus assim permitir.